Vamos continuar no MRPP, a gente tá vendo bem. Metas. Rotinas. Projetos e processos. Vamos de rotinas? Metas a gente... Metas é bem fácil, né? Acho que onde você quer chegar, beleza. Aí você vai... Da primeira vez que você vai fazer baseado na sua vontade, né? E depois você vai estruturando seus indicadores, você vai conseguir traçar isso melhor. É igual uma viagem. Vamos supor que você vai fazer uma viagem pela primeira vez. Você nunca fez aquele trajeto. Então você vai estimar. Hoje você tem ferramentas pra te ajudar também, né? Mas, nunca fui de carro até São Paulo. Imagino que vai durar X horas, vou gastar X reais, não sei o quê. Isso é estipular uma meta sem você ter indicadores históricos pra ter um planejamento de metas mais realista. Né? Então tá. Depois você estruturar as rotinas, né? Eu falo muito de rotinas gerenciais. Que rotinas são essas? Uma delas é acompanhar suas metas. Porque não é só setar a meta e guardar ela na gaveta. Normalmente o que a pessoa faz quando ela traça as metas, eu falo, ela liga um GPS e ela coloca o destino. O destino é a meta. Aí ela traça um plano, que é o caminho que o GPS faz. Quando você liga o GPS e faz isso, o que você faz? Você deixa ele na tua cara o tempo inteiro, você fica olhando, né? Pra monitorar o que tá acontecendo. Pra você acompanhar. Normalmente quando a pessoa traça a meta, ela, dentro da gaveta. Pra quê? É o que a gente fez no começo do ano aqui. Gaveta, então a rotina vem como um segundo passo pra você estruturar essas rotinas de acompanhamento. Aí são N rotinas gerenciais. Tem acompanhar metas, acompanhar os indicadores, acompanhar a rotina de reunião individual semanal, as rotinas de planejamento, né? Então tem tudo isso. Depois vem o P de projetos. Quando você estabelece uma meta, você fala, eu quero atingir 100 milhões de visualizações. Essa é a sua meta. Tá, e o que você vai fazer efetivamente para chegar nesse destino final? Esses vão ser os seus projetos. Eu vou contratar um consultor, eu vou contratar uma equipe de 5 pessoas. Eu vou reformular meu branding. Fazer uma identidade visual. Vou fazer, sei lá. Isso são os seus projetos para você chegar nessa meta. Quando a gente tem pouco caminho trilhado, a gente não tem tanta assertividade na definição dos projetos, sabe? A gente achava que aquele era o melhor caminho, quando na verdade podia ser outro. Só que se você tem as rotinas, você consegue ver se esse caminho que você escolheu tá indo pro resultado que você quer. Senão tu pode ir ajustando a rota. E aí você reajusta a rota. O GPS não faz a mesma coisa? Você tá lá, quebrou, caiu uma ponte, sei lá, um acidente. O que ele faz? Recalcula. Não faz sentido. Só que normalmente na vida real, na prática, quando acontecem esses problemas no meio do caminho, o que as pessoas fazem? Planejar não funciona. Imprevistos. Não sei o que. Elas ficam reclamando aí deixam de lado organizar e planejamento pra mim não rola e acho que isso é burocracia, sabe? Ficam inventando essas coisas. Mas é literalmente a mesma coisa. E os processos são, quando você estabelece alguns projetos, alguns projetos podem ser recorrentes na sua empresa. Por exemplo, se eu quero atingir 100 mil seguidores, eu tenho que ter uma linha editorial todo mês, bem especificadinha lá para as minhas redes sociais. Só que eu tenho que fazer isso todo mês. É um processo repetitivo. Então, algumas coisas já tem um processo muito bem definido. Primeiro passo, faça isso, faça aquilo, faça A, B, C. Então, já se torna algo repetitivo. Então, aí a gente tem os processos também para atingir algumas metas, estruturar algumas rotinas. Então, essa é a ordem. E o MRPP ele não é uma sigla nessa ordem à toa. É porque você consegue... Na verdade, você só consegue implementar cada uma dessas coisas baseado no que você fez antes. Então, eu só consigo ter processos se eu gerencio o projeto. Quer ver um exemplo? Eu quero implementar um processo de... Qual que você quer? Você acha que precisa organizar? Eu queria mandar um kitzinho pra cada convidado. Quero fazer um kit de... quero ter um processo de onboarding, né? Vamos chamar de onboarding? Onboarding? É isso? De boas-vindas. Isso. Onboarding. Perdão pela ignorância. Então, eu quero estruturar este processo. Tá. Estruturar o processo de onboarding é um projeto. Qual é o objetivo desse projeto? Por que você quer? Eu acho que vai dar mais alcance e visibilidade. Tipo, o convidado receber antes, pra audiência. Então ele vai afetar os seus indicadores. Entendi. Então tu entende que tá tudo uma conectado. Coisa conectada na outra. Quando a gente só estabelece os projetos sem ter uma base de metas e indicadores antes, você tá fazendo uma coisa às vezes não tão focada naquela meta que você quer. Então, quando você tem um monte de... Lá na nossa painel MRPP tem a nossa listinha de projetos, né? E lá a maior parte dos projetos, que é muito frustrante, eles ficam numa categoria lá de incubados. Por quê? Porque não dá pra fazer tudo, simplesmente. Então, como que você vai escolher
qual que você vai fazer? Através das suas metas. Pô, se é aqui que eu quero chegar, esse projeto é o que faz mais sentido, então eu vou utilizar ele. Então tudo tá conectado e tudo tem uma lógica muito objetiva. Mas tem alguns que são muito... Tem alguns que são muito imprevistos também, né? Que você tem que fazer. Mas eu digo que tem uns que tu não consegue metrificar. No nosso caso, acontece. Tipo, cara, a gente não consegue prever a audiência de um episódio. É muito difícil. Porque são tantas variáveis que é muito difícil. Tipo, as perguntas que eu fiz, o convidado respondeu bem, a foto da thumb ficou bonita, o convidado fez tipo, são muitas variáveis. Então a gente tenta acertar. Uma coisa que a gente percebeu, por exemplo, que a gente foi meio que por resultado, foi esse negócio da foto que eu falei. Cara, não faz diferença nenhuma. E é um negócio que, eu vou falar, o fato da gente fazer o post é um capricho, porque não é nem necessário, velho. Sim. Um monte de podcast não faz, tipo, não muda a nossa receita. É um capricho que faz os convidados até, olharem, quem vai olhar o perfil, assim, mas é quase que um capricho, assim, porque se fosse direcionado por resultado, talvez não tivesse nem Instagram do podcast. Sim. Porque eu não sei até que ponto a nossa publicação impacta na audiência, assim. Acho que a internet ela é boa e ruim nesse sentido, porque são tantas variáveis que é difícil você criar um teste muito refinado, né? Só tipo, se a gente essa variável. teria assim. como, acho, se botasse uns pixels, assim, tipo, pra tu rastrear exatamente da onde veio o tráfego. Se a gente pegasse um cara que manja muito disso, eu acho que teria como. Tipo, quantos % da audiência veio da convidada, da Yasmin? Quanta veio do Instagram do Fermento? Quanto veio do não sei o quê? Aí vai mudando. O convidado fez uma sequência de stories que a gente falou pra fazer. Afetou em tantos %. Eu fiz a sequência de stories diferente, afetou em tanto. Aí dá pra... Mas aí é um tipo de projeto, né? De estruturar tudo sofisticado que a tua empresa ainda não precisa, entende? Sim. Tipo, ela precisa de coisas muito mais básicas, vamos dizer assim, que vão te trazer um resultado muito mais rápido, né? Do que essas coisas. Então, acho que é muito, muito isso, assim. Mas quando não tá literalmente atrelado a algum indicador, às vezes pode ser que aquele projeto não faça sentido, entendeu? E você consiga... E quando você decide isso, tipo, tô vendo todos os projetos que eu gostaria de fazer e eu escolho conscientemente qual entra e qual sai, você não fica frustrado pelos que você deixou de fazer. Porque você escolheu não fazer eles. O que tu escolheu tem um motivo claro. Tem um motivo muito forte. Tipo, não, esse faz muito mais sentido. Deixa o resto pra lá. Pleno 2023. O ano que o Sem Groselha vai ser revelado pro mundo. E você ainda não é inscrito?